Gostaria hoje de compartilhar algo muito especial que eu tenho aprendido. Não é religião, sempre reforço, porque a religião ela não traz libertação para nosso espírito. Então, a gente não precisa de religiosidade, a gente precisa aprender as coisas de Deus, porque na própria Bíblia fala que conhecer a verdade vos libertará. Muitas vezes a verdade não é a doutrina, é você ter coisas que você é proibido, mas sim você ser mudado pelo Espírito Santo, o que realmente faz sentido para você. Mais importante, Deus quer salvar, Deus não quer julgar ninguém. Colocado na minha vida, tenho colocado em prática, porque muitas vezes eu já li a Bíblia e não entendia, e às vezes aquilo era cansativo. Porque como que você vai ler ou você vai ter sede de querer aprender uma coisa que você às vezes não tá entendendo, não tá fazendo sentido para você? A partir desse ponto, eu pedi ao Espírito Santo de Deus que me revelasse, me ensinasse. E eu tenho aprendido e tem sido muito interessante. Isso tem me enriquecido a cada dia, a cada leitura. E eu tenho compartilhado o tão grandioso e valoroso que eu tenho aprendido. Eu sei que tem bastante gente que critica, às vezes quer falar, é isso que é correto, não é aquilo, mas o que eu quero passar é aquilo que eu aprendi e aquilo que fez totalmente sentido para minha vida. E depois já, nas mãos com esse estudo, o qual um pastor, ele elaborou para todos os dias, cada dia da semana, a gente ler, se fortalecer, entender e aplicar na nossa vida, que eu também não quero ser aquela pessoa esquentando o banco na igreja. Eu quero aprender e aplicar na minha vida, porque a Bíblia é Deus, é a mente de Deus, é o poder de Deus. E o que tá aqui já foi, é referência pra gente, mas hoje é sobre a nossa vida, é extrair essa vida pra nossa vida e a gente poder ser o quê? O perfume de Jesus. Ontem, segunda-feira, foi sobre Lucas 10, foi o capítulo que eu li, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, tem no YouTube também, eu falando ali sobre essa passagem do que eu aprendi e a sementinha aqui também, porque as coisas de Deus é assim, a gente aprende e a gente transborda a vida das outras pessoas. Porque a gente não é aquela pessoa que tem que querer somente que a gente vá bem, né? E quando você faz isso, você se fortalece. E quando você vai para a batalha do seu dia a dia, você está o quê? Com a armadura certa, que é o quê? Fortalecido na palavra de Deus, né? Que às vezes a gente tem hábito de ser ouvinte, mas muitas vezes a gente não vai lá, não tenta entender, não tenta ter conhecimento sobre o que realmente está escrito, o que realmente é verdade. Muitas vezes a gente senta e só fica ouvindo, e às vezes a gente replica o que a gente ouve, mas a gente não é conhecedor. Você não ser conhecedor não é você catar a Bíblia, colocar ela debaixo do braço e sair por aí. Não, mas é você entender as coisas do plano espiritual e você ter força e você ter visão para você trazer sempre inovação, esperança, força para você não ser abatido, porque quando você sai no dia a dia, você sai com a força do seu braço, mas quando você coloca Deus tudo irá bem, porque aquele que criou os céus e a terra, ele está com você. E no capítulo 6 fala o quê? Sobre Daniel e a cova dos leões. E aqui fala o seguinte, e Daniel, ele fosse perseguido, armaram para ele que não poderia, fizeram uma lei que não poderia adorar outros deuses e fizeram uma armação para ele, né? Que quando ele foi orar, ele foi lá diante do rei, e falaram, olha rei, essa lei não pode ser revogada. Então o Daniel ele tem que ser jogado na cova dos leões. E aí o rei, até mesmo no seu coração, não queria fazer isso. Mas diante da lei que ele mesmo assinou, ele não poderia voltar atrás. Mas aí ele confiou em Deus e disse, a Deus em que o Daniel confia, ele o livrará. E aí ele fez um jejum, ele não tocou músicas naquele dia. E aí quando já no outro dia o rei ele foi lá e chamou Daniel, Daniel, venha para fora na cova dos leões. Aí ele viu que nem um fio de cabelo de Daniel havia sido tocado. Trazendo isso para nossa vida,
há muitos momentos que de repente você tá num serviço, você na sua casa, na sua família, nos lugares onde você tá, as pessoas tramam contra você. As pessoas, elas querem o seu mal, às vezes elas querem te derrubar. Só que você estando alicerçado realmente todos os dias na palavra de Deus, em Deus, você está sendo guardado. Então mesmo que você passe por lutas, você não vai se queimar. Mesmo que estejam pessoas tramando contra você, que querem te derrubar, isso não vai acontecer, porque Deus está com você. Pessoas maus, pessoas que querem tramar contra nós, dias difíceis virão para todo mundo, não como só naquela época para Daniel, mas na minha vida, na sua vida vem. Só que o nosso coração sempre tem que estar alicerçado em Deus, na promessa que Ele tem para nossa vida, e não a gente se abalar com as situações, porque às vezes a gente se desespera, se abala e não confia. Então a gente acaba impedindo Deus de agir na nossa vida. A gente muitas vezes pega, ora, fala com Deus ou reza, coloca o problema na mão de Deus. A gente pega, vai lá com as nossas próprias mãos e tenta resolver. Às vezes você vai lá tirar satisfação, às vezes você vai lá xingar alguém, ou às vezes você vai lá cria alguma certa de vingança. Será que Deus está nisso? Deus não está nisso. Então nós devemos ter essa luz dentro de nós, assim como Daniel perseverou e confiou. A crise econômica, né? Eu vejo muita gente reclamando muito do governo, que tá difícil, não sei o quê. Mas você vê que, olhando pelas pesquisas, tem pessoas que fecham, são paralisadas com a crise, e tem pessoas que crescem na crise. Então, a nossa confiança não tem que estar nas dificuldades, mas a nossa confiança ela tem que estar em Deus. E como nos alicerçar é sermos conhecedores de Deus, aprender mais de Deus. Se você tem uma Bíblia, não deixe só aberto lá no Salmo 91. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Eu achei que o Salmo 91 aberto lá ia me livrar, mas o que vai livrar é a gente ler, é a gente se alicerçar, a gente conhecer e aplicar na nossa vida todos os dias. Daniel 6 foi um pouquinho daquilo que eu procurei aprender e aplicar na minha vida, a confiar em Deus e saber que mesmo nas horas difíceis, Deus entra com nós na batalha. Ele está lá, Ele vai nos proteger, e até mesmo quando a gente passa por esses desafios, eles só servirão para mostrar o quanto somos fortes, o quanto nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir. A gente é falho, mas Deus é fiel sempre. E se você entender pelo menos uma palavrinha, eu ficarei muito feliz também. Porque Deus é isso, Deus é amor. E Deus, ele transborda o amor dele. Ele não só é até mim. Se você já lê, se você já tem esse hábito de ler todos os dias, se alimentar, isso tem trazido transformação para sua vida, coloca aí para mim nos comentários, né? É muito gostoso ouvir isso, porque a gente vê Deus na vida das pessoas e isso fortalece outras vidas.